Olá, amigos do canal Caçadores de Histórias Sobrenaturais. Sou o Júnior Decol. Marcos. José. E o popular Marcão. Pessoal, estamos começando em mais um programa. A gente quer agradecer do fundo do coração o pessoal que aguardou durante a semana aí esperando chegar, né, sabadão aí, né, para poder acompanhar a nossa sequência aí de perguntas, né. E a gente vai dizer para vocês, deixa aí as perguntas que vocês têm aí nos comentários, que nos próximos programas aí a gente vai acabar respondendo as perguntas de vocês, né. Então algumas perguntas que sejam meio parecidas, né, a gente vai acabar juntando numa só, né, até para não ficar muito repetitivo, né. O nosso objetivo aí é que vocês comecem assistindo e terminem, né, aí um papo bem legal, respondendo bastante perguntas aí. A gente quer agradecer aí, em primeiro lugar, o Misva Móveis Planejados, né? Misva Móveis Planejados. Também mandar um abraço lá pro São João, Paraná, né, proprietário do Cartaz da Fazenda, aí sempre apoiando o canal. Loja Joana, né. Vamos começar mandando um abraço aí para todo o pessoal aí que compõe os caçadores. Vamos começar aqui em Canoinhas aí, que tá batalhando sempre pelo canal. No episódio passado eu esqueci de mandar um abraço para mim, né? É importante. Quero mandar um abraço para mim mesmo. Quero mandar um abraço para Daiane, Marcos. Obrigado. Marcão. Obrigado. E o nosso amigo Rossi, vamos chamar de Rossi para ficar mais fácil, né? Que compõe aí a equipe aqui de Canoinhas. Nós temos também lá em São Bento o pessoal aí que fazem parte da equipe, sempre estão batalhando aí em vários locais aí para levantar para nós, né? Nosso amigo Edson, o Blade, para quem não conhece, o Edson é o Blade, o homem da capa preta, né? O homem de preto. O nosso amigo Gilson e o Rudinei, né? Pessoal, a gente quer falar também para vocês aí, dia 2 de julho, né? A gente está aí preparando algo muito, muito bacana para levar para vocês. Vai estrear aqui no canal mesmo dos Caçadores, Cine CHS, né? Às 20 horas. Quer saber o que é o Cine CHS? Acompanha e não deixa aí dia 2 de julho aí para ligadinho no canal aí. Espera para você conhecer esse novo trabalho aí que a gente vai levar até vocês. Marcos, falar alguma coisa? Rapidinho aqui, né, pessoal? Agradecer a presença de todo mundo aí, né? Um trabalho diferente. Acompanhem, deixem as suas perguntas, né? Próximo programa a gente pode estar respondendo a tua pergunta aí. Beleza, pessoal? Isso aí. Você? Isso aí, pessoal. Só também esclarecendo uma dúvida, às vezes fica José ou Rossi, que quando eu comento aí, quando eu deixo nos comentários, aí tá como Rossi Júnior, mas é José Rossi Júnior, então o José, o Rossi é mesmo. Poderia ser Júnior e Júnior, Marcos e Marcão. Né? Então, pessoal, eu sempre Júnior e Junião? Júnior Marcos e Marcão. Então, pessoal, eu sempre que o Júnior concede a palavra pra gente, aí eu sou a primeira pessoa que diz: deixa o like, se inscreve, compartilha. Mas hoje eu não vou pedir nada, hoje eu vou agradecer para todo mundo que dá força pro canal, sempre que comenta, que compartilha. Então sintam-se abraçados aí e a gente conta com vocês sempre. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, quem acompanhou no vídeo passado lá, o Marcão deixou um ênfase ali, eu acabei repassando para vocês aí. As perguntas que estão nesse papel aqui, nós acabamos descobrindo quando a gente chegou nesse local aqui. Nem eu não sabia. Como que a gente tem essas perguntas aqui? A Daiane pegou alguns contatos que ela tinha aí dentro do WhatsApp de inscritos, né, mandou para a pessoa dizendo assim, qual pergunta você faria para a equipe dos caçadores? Aí foi reunidas essas perguntas, né? Então, eu não sei também, né? A gente ficou sabendo aqui quando abriu o papel, né? Antes de passar a palavra para o Marcos, agora da abertura, para o Marcão, eu só vou dizer assim, a próxima pergunta aí é bombástica, pesada. Então não deixa aí, não pula o vídeo, assiste do começo ao fim para você saber qual que são as perguntas aí desse episódio de hoje. Marcão? Agradecer o pessoal aí, os inscritos aí, e pedir o pessoal aí deixar no comentário aí as perguntas aí para nós responder para vocês aí. Tá bom, pessoal?
Então estamos tomando um chimarrão, né? Mate, Uma noite fria aí, né? por isso a fogueira, né? Por isso a fogueira. E estamos fazendo algo bem campeiro mesmo, né? Nós somos de Santa Catarina, né? Nós moramos na região aí quase com divisa com o Paraná. Mas o costume é geral do sul, né? Chimarrão, fogueira. Você falou uma coisa bacana que é o costume nosso aqui, né? Isso aqui é uma coisa natural para nós aqui, na fogueira, no mate. Então, Até a gente discutiu aí durante a tarde como que seria o primeiro programa, né? Vamos fazer algo que você se sinta à vontade. Nós estamos aqui hoje. do nosso jeito, né? Batendo um papo aí entre amigos aí, pessoal aí. É bom conhecer um pouquinho mais de quem está pro lado de cá fazendo o trabalho que é levado até vocês, né? Esse mesmo trabalho a gente vai fazer com o pessoal lá de São Bento também, para vocês conhecerem um pouquinho mais. E muitas vezes o Marcão, o José, o Marcos, que aparece na câmera, né? Aqui é totalmente diferente, né? Porque a gente, tipo assim, lá é um trabalho que a gente está levando com seriedade, né? Então você está fixado naquilo. Hoje nós estamos espontâneos aí, né? Conversando, tomando chimarrão e respondendo as perguntas aí. Eu acho que o pessoal deve estar gostando desse Novo formato. E do cenário também, né? Não seria um novo formato, porque o canal, o Sobrenatural, continua igual, né? A gente continua com o nosso trabalho aí. É um quadro aí que a gente bolou pra matar a curiosidade de muitas pessoas aí, né? E tá mais próximo deles também, né? É verdade. Pessoal, como a gente fez lá no primeiro bloco, que vocês puderam assistir na semana passada aí, os últimos serão os primeiros. Então o Marcão, o Marcão e o Marcos, para nós não se confundir. Quando vocês deixarem no comentário também, Marcão e Marcos, né? Para não haver aí uma mistura de Marcos e Marcos, né? O pessoal já tá acostumando aí, né? Então, o Marcão aí foi o último que deixou a palavra dele e vai ser o primeiro a responder a pergunta, né? E a pergunta é pesada. E ninguém sabe qual é a pergunta, né? Esse é o detalhe. Eu tô tentando ver o restante das perguntas para baixo aqui, né? Mas vamos focar nas perguntas por vez, né? Aí para nós se preparar já, né? Mas vamos deixar. O bom é o que acontece na hora, né? Então, Marcão, o que você aprende para a vida ajudando os espíritos? Porque a pergunta foi passada assim, ó. O que vocês aprendem para a vida de cada um ajudando os espíritos? É uma pergunta pesada que você falou, né? Na verdade, a gente está aprendendo cada gravação. Cada gravação que a gente faz, você aprende uma coisa nova com os espíritos, né? Mas uma coisa assim, ó, que eu aprendi, que eu tive uma visão depois que eu entrei pro canal, que eu aprendi com os espíritos, a gente ser mais real no que fala, na vida, principalmente, no que a gente vive aqui. Porque se tem um espírito que está pedindo nossa ajuda, porque ele errou. Então eu não quero errar, eu quero aprender com ele, com o erro dele, para mim não ter um dia que voltar aqui para me pagar. Não sei se o pessoal também entendeu o que eu quero falar. Então eu estou aprendendo isso, ser real na vida com eles, tá? Porque cada espírito que pede ajuda a nós porque ele errou. Então eu estou aprendendo a não errar com ele. Estou aprendendo a fazer o certo, pegando o errado dele, colocando em mim, no José, no Marcos e no você para a gente ser o real aqui na Terra. Então seria isso o que eu quero dizer. José, o que você aprende para a vida ajudando os espíritos? Eu acho que um aprendizado que fica assim muito grande pode ser definido numa palavra que é o respeito. O respeito nosso com o sobrenatural. Porque às vezes tudo pode parecer muito uma brincadeira, as pessoas brincam muito com o sobrenatural, mas tendo essas experiências, ajudando os espíritos,
a gente sente o quanto a gente pode ser importante para eles num determinado momento, o quanto que nem o Marcão falava antes ali, e até mesmo essa lição que fica pra gente, da gente ver o que o espírito está passando ainda, até encontrar o seu caminho. Então acho que essa questão. A gente aprender com o erro dele, né? Isso. A gente aprender com o erro deles e também a gente aprender a respeitar eles. Isso é real. Porque a gente possa ser na vida eterna, na vida que nós temos ali, na vida nossa, né? Isso. Então vamos passar a bola aí pro nosso amigo Marcos. Você não ser o primeiro tem uma vantagem, né? Você acaba ouvindo. Mas assim, pessoal, eu vou responder essa pergunta com uma frase. Até porque o Marcão, né, fez a colocação dele, o José, e a gente a base é isso aí mesmo, né? Mas eu diria assim, pessoal, que o que eu aprendi de todas as lições, porque na verdade são lições, né? Cada gravação é uma lição. Eu aprendi o seguinte, eu já tenho um costume de falar isso pro pessoal, assim, que a gente está aqui por um único motivo. Esse é o meu ponto de vista também, né? De repente alguém não concorda. A gente vem aqui para aprender, para evoluir e voltar para casa. Então é isso que eu acho que eu aprendi e gostaria de deixar de mensagem, né? É o meu ponto de vista. A gente tem que evoluir para poder voltar. E aprender com os erros, né? Sempre tem que tentar aprender, né? Se você errar e tem que tirar uma lição, né? Por isso que eu falo, é uma lição. Cada gravação, cada episódio, cada investigação, vamos falar assim, é um aprendizado para todos nós, né? E outra coisa, nem o Júnior, nem ninguém aqui tá aqui sabendo tudo, né? Porque cada um de nós aprendemos sempre. E é eterno esse aprendizado. Sempre a gente vai estar aprendendo, né? Então eu vou fazer a pergunta pro Júnior agora, né? O que você aprende para a vida, né? Ajudando os espíritos, né? Agora eu vou ter que responder, né? Então, pessoal, pegando a base em partes que o Marcos deixou, o Marcão deixou, o Marcos deixou, né? O José deixou aí, né? O que eu levo para a vida, né? Eu acho assim que a gente precisa usar essa parte da espiritualidade, de ajudar os espíritos, que seja como um espelho, para a gente não repetir os mesmos erros. Como foi falado, né? Aqui nós estamos passando para evoluir, né? Se nós fôssemos seres perfeitos, a gente não estava reencarnado, nós já estávamos num plano superior. Mas como nós somos seres imperfeitos, né? Nós estamos aqui para evoluir. Então pega dentro dessa ajuda espiritual aí, pega o materialismo, né? A ganância, muitos fatores aí que prendem os espíritos na Terra. Você pegando um pouquinho de cada coisa, né? De cada situação que eles estão passando, e você trazendo para a tua vida, né? Ameniza bastante. Então se for falar, é muita coisa, né? Sabe? É muitos detalhes, é muita visão quando você tá dentro de um trabalho desse. Então a gente tenta assim dizer, não repetir os erros que eles cometem, né? Você consegue ajudar e ter uma aula, né? Para cada um tira uma aula com os espíritos, né? Como o Marcos falou ali, nós somos eternos alunos, né? Aonde nós vamos desencarnar sendo aluno. Os professores são a espiritualidade, né? E nós nessa passagem nunca vamos ser professores. E somos, né, seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Pessoal, se puder conferir aí a primeira pergunta aí que foi feita a todos nós, né? Cada um com um ponto de vista, mas se pegar a essência de cada resposta é a mesma. Cada um tem uma direção, né, um modo de falar diferente, mas vocês estão acompanhando aí o que cada um pensa, né? De repente muitas pessoas que estão acompanhando aí vamos dizer assim, esse quadro de hoje aí, né?
sabadão aí na sua casa, pode refletir em cada palavra do que nós falamos, né? Para tirar algo de bom para si, né? Porque nós estamos vivendo a experiência, né? A campo, né? E muitas vezes a pessoa quer viver isso, mas não tem como ela viver. Então ela busca se inspirar nas palavras que nós deixamos aí para eles, até poderem ter um rumo, né? E um pensamento, um comportamento, né? Diferenciado a partir de agora. Pessoal, então vamos lá para a próxima pergunta aí, né? Quando o espírito relata que está com medo, assustado, com fome, desesperado, né, que ele exala essa sensação no ambiente de gravação, o que nós sentimos, né? Eu vou começar por mim agora, né, para Mudar um pouco o início aí da resposta, né? Olha, eu tenho uma sensibilidade, né? Eu vou falar por mim, né? Que muitas vezes eu acabo captando a sensação do espírito, né? Se é um espírito um pouco mais obsessor, né? Tá tipo assim mais angustiado, eu sinto aquela angústia, eu sinto muitas vezes tipo assim a sensação de dor no peito. Eu sei que o espírito é um espírito sofredor. Em muitos locais de gravação eu já tive dor de cabeça, sabe? É como se o que ele está sentindo refletisse em mim também. Mas não é em todos os locais, né? Depende muito da variação também do dia. Tipo assim, como é que está o meu estado vibracional para aquele dia que eu vou para a gravação? Porque a gente atravessa um dia de trabalho, né? Então chega no final do dia, você está esgotado. Mas muitas vezes, né? Eu senti algo como foi naquela casa da criança. Eu senti, sabe aquela sensação de fome? Né? E nós fomos insistindo até que nós descobrimos que a criança estava com fome. Só que você vai ligando isso bem depois, sabe? Você vai pensando, não, mas eu estava com fome e a criança estava com fome também. Então, são muitas vezes eu, né, já senti essa sensação, né, que o espírito está sentindo também, tipo assim, tô captando as energias dele para mim. Marcos. Pessoal, vendo você falar, uma coisa que me chamou a atenção, assim, na verdade isso vai muito de um médium para outro, porque a mediunidade faz você às vezes sentir mais ou menos, ou melhor, ou, enfim, né? A mediunidade aí pode ser aguçada em vários sentidos para cada um, né? Mas o que você falou ali da criança sentir fome, você sentir fome, o espírito sentir fome, você sentir fome também. Talvez eu não sinta isso, mas de uma maneira geral, assim, eu particularmente, me emociono muito quando eu vejo não só a questão no espírito ter fome, ou às vezes tem um vício, a própria comunicação em si do espírito dá uma emoção, né? Quando você entende, você percebe que ele está fazendo um contato com você. E o contato é para pedir ajuda, né? E isso, na maioria das vezes, eu me emociono. Eu já me escondi várias vezes aí para não chorar na frente da câmera, né? Porque não é vergonha nada, porque a gente não pode ter vergonha disso. Mas é uma sensibilidade que eu tenho, assim, muitas vezes a gente se emociona. Então, e a gente tá aí em todas as gravações a mercê dessas sensações aí, né? É isso aí. José? Então, eu, de acordo com o que cada espírito em cada momento ele vai trazendo pra gente de informação, eu procuro meio que intuitivo, não é uma coisa que eu planejo, mas eu acabo tentando construir uma imagem de como foi aquela pessoa em terra, sabe? O que ela fez, o que ela vivia, se era uma criança, se era um adulto. E aí eu acabo me comovendo com aquela imagem que eu crio na minha cabeça. Não necessariamente com o recado que a gente recebe, sabe? Mas é mais ou menos como o Marcos falou ali, uma mistura de emoção, sensibilidade, mas é mais ou menos nesse sentido, assim. Marcão? Pessoal, eu na verdade, eu sinto, quando deparo com isso, uma angústia em mim. Diz o Marcos, uma vontade de chorar. A minha sensibilidade cai também. Eu sinto o espírito do meu lado. A gente já teve 2, 3 gravações que fizemos com o Júnior aí, aconteceu comigo aí.
Então, eu sinto, parece que o Espírito quer me falar algo para mim, ou quer transmitir para mim, que ele está arrependido. Eu sou muito... Não é vergonha falar assim, eu sou uma pessoa que eu caio na sensibilidade assim, da angústia de chorar. Não é fraqueza, não é fraqueza. Mas eu sinto muito isso aí. Quando acontece isso aí. Eu sinto muito isso aí. Eu sinto que às vezes chega num local, eu sinto a vibração do local. Eu sinto. Tá? Às vezes nós saímos para fazer uma gravação, pessoal. Eu sinto que não é o dia de fazer a gravação. Então eu sinto isso. E a sensibilidade em mim que cai. Eu sinto isso aí, parece que tem um espírito que está avisando, está junto ali para angústia. O que o espírito sente lá, ele quer transmitir para a gente. Então passa para a gente isso aqui, né? A gente não falou. A energia, ele suga a energia da gente, né? Pessoal, a gente vai começar aí a segunda rodada de pergunta, né? A gente está mudando a câmera aí devido à fumaça, até para vocês poderem ver nós melhor aí, né? Porque a fumaça está trabalhando, então vamos... Acho que é a terceira, né? É a terceira rodada. Terceira? Essa pergunta aqui é bem fácil, né? Essa é moleza. Então vamos... Nós estamos precisando de uma fácil, né? Porque Mas pelo que eu vi aqui, as outras... não chegou ainda nas piores, vamos dizer assim, nas mais pesadas, né? Vamos começar então pelo José. Agora vamos puxar lá pelo meio. José, qual foi o local que mais você gostou de gravar? Essa pra mim é bem como você falou, uma resposta muito fácil. Foi nas construções do campo de instrução Marechal Hermes. Porque, bom, quem acompanha o vlog aí sabe que o quanto eu gosto da história, né? Inclusive eu sou estudante de história, estou me formando em história. E eu sou apaixonado pela nossa história do Contestado. E você ir de madrugada, fazer uma investigação no coração da Guerra do Contestado, que é onde... Enfim, onde as lideranças passavam, onde tinham as trincheiras, e você tá lá no coração, onde existia a Lumber, onde as pessoas, os prédios de mais de 100 anos que as pessoas conviveram. Pra mim aquilo foi uma experiência assim, se eu tivesse a oportunidade de voltar toda noite lá, toda noite eu topava aí, porque lá pra mim é muito emocionante. Só de você chegar e ver aquilo, eu já me emocionei. Vamos pro Marcão? Por incrível que pareça, pessoal, sei que vocês vão colocar no comentário lá, mas foi no cemitério da criança que chora. Lembra, Júnior? Uhum. Ali, aquela investigação que nós fizemos ali, eu nunca vou esquecer. Que foi um resgate tão bonito que nós fizemos ali. Desde que nós entramos no cemitério, nós não sentimos medo, não sentimos nada. E depois que nós fizemos a gravação lá, até nós comentamos lá, uma paz tão grande entre nós, tão grande em nós, que olha, eu nunca senti aquilo. Parece que os espíritos estavam transmitindo aquela paz para nós, de agradecimento para nós. Então aquele cemitério lá da criança que chora, eu nunca vou esquecer essa gravação. Apesar que tem outros aí que eu não quero, eu também não quero esquecer. Mas foi isso aí. Marcos? Eu poderia até mudar a minha resposta agora, porque vai bater com a do José aqui, né? Mas é uma coisa que eu tenho firme na minha... o campo de instrução Marechal Hermes, e eu falo assim, ainda vou mais a fundo ainda, dentro do escritório da Lumber. É assim um local que eu senti assim uma emoção de estar lá, porque como diz o José, a gente ouviu tantas histórias, a gente estudou, a gente... eu caminhava dentro do escritório lá, do antigo escritório da Lumber, né, que até hoje é o escritório hoje do coronel, né, do exército aí. O chão, o assoalho faz um barulho e eu ficava imaginando o pessoal ali da liderança, de tudo isso, caminhando ali, que deveria ser o mesmo, ou parecido o barulho, né, o som dos passos. Então foi o local assim que eu mais gostei. E essa é a pergunta, né? De fazer. Eu acho que o que mais me deu satisfação, assim, de sensação boa. A gente teve várias sensações boas já, né? Resgates, enfim, tantos que a gente podia falar aqui. Mas ali foi... Acho que nós dois combinamos nessa aí, José, porque
Foi muito legal. Eu vou falar agora por mim, sabe? O local assim que mais eu gostei de estar para mim gravar, apesar da energia do local dizer ao contrário, né? Foi no túmulo dos 17, sabe? Porque eu já tinha estudado sobre essa história, né? De toda a chacina que aconteceu, que foi baseado também na Guerra do Contestado, né? E é um local, acho que todo o pessoal que mora na região aí queriam conhecer, né? E a gente teve a oportunidade de estar nesse ponto, né? Ali. As pessoas não têm nem a coragem de ir lá, né? A gente gravou de dia, voltou de noite, né? Então, pra mim, foi o local que mais eu gostei de estar para fazer uma gravação, né? Não foi o local que você mais sentiu medo? Não. Tá, vamos lá para a próxima pergunta. Vamos começar pelo Marcos. Ai. Antes de participar do canal, qual a experiência que você teve com o sobrenatural? Uma pergunta bem diferente aí, né? No contexto geral, assim, pessoal, eu sempre fui muito ligado ao sobrenatural. Sempre gostei, vamos dizer assim, né? Acho que ligado não é a palavra. Sempre gostei muito. E experiência, um fato específico, eu acho que eu não... Eu tenho um fato na minha vida que a minha falecida avó me contava, para poucas pessoas eu já contei isso, que ela viu conversando com a minha mãe. Eu tinha 1 ano e 8 meses de idade quando a minha mãe faleceu. Então eu tinha menos de 2 anos de idade quando eu perdi minha mãe. E eu me emociono até hoje de contar essa história, porque a minha avó, ela contava e ela chorava. Que ela entrou no quarto e eu estava falando com a minha mãe, eu já tinha quase 3 anos de idade. Então, eu nunca esqueço dela, ela já é falecida, minha avó, né? Ela contava isso aí. Eu acho que o contato, assim, eu acho que foi esse, que eu não não lembro disso. Eu só tenho essa história. Mas, assim, todos esses locais que a maioria dos locais que a gente gravou eram locais que eu admirava, olhando, imaginando a história. Como eu já falei em outros vídeos, Casa Branca, Vermelha, enfim, tantos locais. Esse era um contato que eu tinha lá, era uma coisa que eu tinha, assim, uma ligação. Aí quando a gente voltou com os caçadores, né, pra investigação, tudo, aí eu me realizei, né. Aí foi o... Agora antes, a pergunta é essa, né, antes do canal, assim, eu acho que, um caso específico, eu acho que esse da minha mãe, mas que eu não lembro. Mas isso com certeza marcou, né, no subconsciente. Marcão? Mas olha, eu caso específico, diz o Marcos, eu não tive, assim, também, assim, de acontecer alguma coisa sobrenatural comigo, de tantos que eu andei nesse Brasil, de quantas noites, madrugada eu viajava, né, então nunca tive contato com esse tipo de coisa sobrenatural, assim. Até um dia que a minha mãe faleceu também. E depois que nós viemos do velório dela, tudo feito, tudo certo lá, nós fomos na casa dela de dia lá para arrumar as coisas dela lá, e ela passou na minha frente. E entrou pra dentro de casa assim, dando risada. Então aquilo ali marcou eu, sabe? Isso há 12, 14 anos atrás, né? E daí eu comecei a estudar o espiritismo ali, tal, e vim, que diz o Marco, vim me realizar sobre o sobrenatural mesmo nos caçadores. Então foi aqui que eu me encontrei também nos caçadores aqui. Então o fato foi esse contato eu nunca tive, sim. Até eu entrar nos caçadores, né? José? Eu tenho uma história que recentemente eu já contei no canal aí, mas eu acho interessante contá-la um pouco mais detalhada, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe, enfim, meus pais, ouviam, às vezes eu acordava chorando e a mãe ia perguntar o que aconteceu, eu dizia, mãe, o seu, eu não vou dizer o nome porque, né? Mãe, o seu fulano tá aqui, tá brigando comigo.
No outro dia eu acordava gargalhando, o que aconteceu? Seu fulano tá me fazendo cócega. E aí a mãe achava, porque assim, tinha uma pessoa, um senhor com o mesmo nome que eu chamava, que eu falava, que ele andava nas ruas, enfim, era uma pessoa conhecida da família, e a mãe achava que eu tinha medo daquela pessoa. Até que um dia que a gente foi numa outra cidade, e no cemitério, era uma cidade que meu tio morava, e eu tinha 3 aninhos e eu saí andando no meio dos túmulos lá, e de repente mãe, eu achei a casa dele. E a mãe foi ver, era o mesmo nome que eu chamava, era o nome que estava naquele túmulo. Eu nem ia para a escola, não sabia escrever nada. E aí meu tio conhecia a família, ele morava naquela cidade, ele conversou com a família e tal, explicou a situação. Aí minha família católica rezaram missa para aquele senhor e eu nunca mais tive essa experiência, nunca mais vi esse senhor. Aí depois fui ter outras experiências menos, como que eu posso dizer, mais fracas assim, e fui voltar a ter essas experiências mais fortes agora com os caçadores. Bom, é uma pergunta que não tem como eu responder também, né? Vamos dizer assim, antes do canal A Minha Vida, o pessoal que acompanha sabe que é uma jornada dentro da espiritualidade. Então, se for contar tudo que eu já presenciei de sobrenatural antes da formação do canal, né, eu vou passar a noite inteira aí. Então é muita coisa que tem, né? Mas eu tive uma ideia agora, assim, de última hora, para complementar essa pergunta e direcioná-la para você, porque às vezes não encaixa muito para você, né? Uhum. Eu te perguntaria uma coisa que eu acho que é uma curiosidade aí sem fugir muito do foco ali, né? Curiosidade de muita gente. Qual que é a experiência, qual que é a sensação de incorporação? Bom, aí depende de guia espiritual para guia espiritual, sabe? Eu vou falar por mim que cada médium, né, tem uma sensação diferente, né? Bom, sensação de se incorporar um preto velho, um caboclo, sabe? É uma energia que vai, vamos dizer assim, todo mundo sabe que não existe, a incorporação não é que outro espírito entra dentro de você, ele faz a ligação pelo chakra teu e te comanda pelo lado de fora, né? Então, resumindo assim, do plano espiritual que ele está, ele faz a interligação até você, né? Ele pode estar do teu lado, mas está dentro de um plano espiritual. Então, são incorporações leves, sabe? É algo sutil, assim, sabe? Não tem uma explicação concreta para dar, sabe? É algo bom, né? O pós-incorporação, a hora que o guia vai embora também, né? Pega ali um caboclo, um preto velho, você sente aquele alívio, sabe? Aquela tranquilidade no teu corpo, parece que está flutuando, sabe? Porque ele tira todo vamos supor, aquela energia, o carrego que você tem. Aí entra a questão de Exu. A incorporação de Exu, a chegada é pesada, sabe? Eu tenho, cada médium eu tenho um destaque. Quando eu sinto o meu joelho, que começa a doer e a impressão que está quebrando o meu joelho, é a hora que eu sinto que o Exu está chegando, né? Então, e pós a incorporação também, você fica de arrasto, sabe? Por causa do peso da vibração dele. E é um baque na hora que ele sai também, né? Você percebe isso, né? Então, como eu conheço médiuns que a incorporação de Exu também é leve e a desincorporação é leve, então varia muito, porque a classificação de Exu tem Exu da Calunga, tem da Encruza, tem Exu das Matas, né? Tem Exu das praias, né? Algumas linhagens assim. Então a mais pesada que tem são os Exus da Calunga, né? Que você pega ali Exu Caveira, Exu Tata Caveira, Exu Caveirinha, Exu da Meia-Noite, sabe? Sete Catacumba, que vai embora a quantidade de Exu que puxa para essa linhagem, né? E cada um tem um arquetipo, né? Os Exus de Calunga são mais sérios, vamos dizer assim, o pessoal me entendeu um pouco mais ranzinza um pouco, né? Aquele jeito deles, né? Aí você puxa para Exu das Encruza, né? Pega ali Sete Encruzilhada, tem Tranca-Rua das Sete Encruzilhada também. Esses Exus são mais divertidos, são brincalhão e assim vai, né? Então é difícil você dar uma explicação baseada que cada um sente.
Eu sinto, tipo assim, na linha de Preto Velho, Caboclo, com o seu Zé, que é malandro, sabe? O malandro sai dançando já. Tipo assim, sabe, é aquilo leve, né? E Exu já é mais pesado, né? Então, não tem como descrever a sensação, né? É a mesma coisa você sentir o perfume e tentar dizer, ó, o perfume tem tal cheiro. Eu senti tontura e uma quentura aqui do meu lado aqui. Eu fiz esse comentário para aproveitar o gancho, como você tá pulando pergunta, né? Para tentar encaixar, mas justamente para exemplificar para o pessoal aí, que é uma curiosidade, né? Já me perguntaram isso várias vezes. O dia que o Marcão quase foi incorporado, né? Ele sofreu incorporação, né? Que é uma incorporação diferente, né? Você pode falar melhor que eu, né? Diferente de uma incorporação de um médico que vai lá para incorporar, se prepara durante às vezes o dia inteiro, né? E de uma incorporação às vezes que não é inesperada, né? Porque a questão da incorporação, vamos supor, de guias espirituais, existe o desenvolvimento, porque a energia deles, né, é muito alta, né? Vamos dizer assim, por mais que Exu esteja com a vibração dele mais próxima do ser humano, né? Mas mesmo assim é mais evoluída do que a nossa. Então eles precisam baixar um pouco a vibração deles e ter o desenvolvimento para ter a incorporação. Aí você pega um espírito desse que a vibração dele é baixa, né? Se não for mais baixa que a nossa, e ele não respeita o livre-arbítrio. Então ele pode chegar e haver a incorporação, a possessão de forma que a pessoa nem não esteja preparada para tal, né? E qualquer pessoa pode incorporar, não, né? Tem médios que têm a mediunidade desenvolvida para incorporação, né? Estou respondendo aqui, a gente está fugindo um pouquinho, mas são os médios chamados de rodante, né? Que sofrem incorporação. Aí você puxa a linhagem de Ogã, Cambono, né? É uma mediunidade também, mas é diferente, que não deixa exercer a incorporação. Uma curiosidade legal é que muita gente pergunta, né? Uhum. Eu acho que encaixou. Diga-se até para não ficar pulando essas perguntas. Você está pulando, você está largando as bombas para lá. Uhum.